Convidamos também para debater o tema Sandro Mendonça, membro do Conselho da Anacom. Paula Bernardi, Senior Policy and Advocacy Advisor da Internet Society. Cristiane Sanches, líder do Conselho da Abrint. E Arthur Coimbra, conselheiro da Anatel. Sim, nós teremos espaço para perguntas ao final do painel. Por favor, ergam o braço para que a nossa recepcionista possa levar o microfone até vocês. Bom painel a todos. Boa tarde, pessoal. Muito bem apresentada. Eu sou a Marina Carvalho, conselheira da Abrint. E é uma alegria imensa estarmos aqui hoje para tratarmos de um assunto que vibra o nosso coração, que é o propósito do provedor. O provedor e seu propósito, conectividade significativa em um mundo desigual. E nós estamos com convidados que são de longa data, apaixonados pela Abrint, e um deles é o Arthur, por quem eu quero convidar para começar a falar para a gente um pouco. Obrigado, Marina. Eu cumprimento todos os presentes aqui, cumprimento meus colegas de painel. Parabenizo a Abrint pelo evento. Eu comecei a me relacionar com a Abrint há mais de 10 anos. Acompanhei toda a trajetória. Dá muito orgulho de ver um evento desse tamanho, tanto pelo espírito de empreendedorismo, né, do brasileiro, que é aqui refletido, mas também pela capacidade de mobilização, né, que todos os associados possuem. Então, parabéns a todos da Abrint pelo evento. Bom, eu sou conselheiro da Anatel, e na Anatel a gente começou a discutir a temática da conectividade significativa há pouco tempo. Aliás, esse é um assunto novo. Sempre que se fala em conectividade, a métrica era quantas pessoas estão conectadas, quantos lares estão conectados. E conectividade significativa, então, é um conceito relativamente novo que busca tratar de um número maior de dimensões do que apenas se está conectado ou não. Mas também verificar o acesso, em termos financeiros, a essa conectividade, a infraestrutura ser adequada, o equipamento de acesso, a segurança para acessar a rede, as habilidades, né, para acessar a internet e assim por diante. E como é um tema novo, nós fizemos um seminário inicial em Brasília há algumas semanas com o apoio do BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, um seminário bastante profícuo para aprofundar esse assunto, porque ele vai ser agora o grande objeto das políticas públicas de telecomunicações a partir de agora. O Brasil, nós estamos aí com 90% dos domicílios com acesso à internet, o que é uma notícia muito boa, né? Mas além de faltar 10% a serem conectados, a gente tem que avaliar se esses 90% estão adequadamente conectados. E o conceito de conectividade significativa, que é uma tradução de meaningful connectivity, e não de significant connectivity, ou seja, é uma conectividade que significa algo para você, é uma conectividade que faz algum sentido para quem dela está usufruindo. Esse conceito é que é importante para a gente qualificar o acesso e o uso da internet no Brasil. Então, parabéns pela Abrint por também adotar um tema tão vanguardista nas temáticas de telecomunicações do Brasil. Gostaria de pedir ao Sandro que fale para a gente também um pouco. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Pela minha pronúncia, vocês estão a ver que eu sou um artigo importado. Muito obrigado pelo convite, em especial à Cris. Eu também gostava de parabenizar toda esta grande comunidade que mostra como no Brasil nós temos um sistema nacional de conectividade que hoje é bem maduro, é robusto, é diversificado, porque não apenas tem um regulador competente, tem um Ministério atento, tem
grandes provedores, mas agora tem toda esta classe empreendedora que vem de baixo e vem da última milha e agora vai ser cada vez mais importante no centro de todo o Brasil. Portanto, o meu nome é Sandro Mendonça, eu vim de Lisboa, onde estive como membro do Conselho de Administração da Autoridade Nacional de Comunicações, o regulador, a ANACOM, mais de 5 anos. Há 2 semanas terminou o meu mandato. Durante todo este tempo foi um privilégio estar a colaborar com a nossa casa-irmã brasileira, uma grande referência internacional que eu pude testemunhar várias vezes e dizia à frente de todos os estrangeiros que é a melhor agência do mundo nesta área, e é fácil comprovar isso. À medida que nós, com a Anatel, estivemos colaborando em vários projetos, nós estivemos a viver a mudança de década, de 2010 para 2020. E nesta nova década, como dizia o Arthur, há uma necessidade de ser mais exigente com os conceitos de inclusão. Portanto, na era industrial, a quantidade era a principal métrica e o serviço universal era para estender um mínimo para todos. Mas, agora, nós precisamos não apenas de olhar para a quantidade, mas para a qualidade. Isso cria, por exemplo, pressão em toda a temática dos indicadores, não é? E aí nós precisamos de perceber que as pessoas têm que estar no centro daquilo que são as preocupações e esse user-centrism, essa necessidade de o usuário ser, no fundo, o ponto focal, faz com que, por exemplo, nós tenhamos que pensar em métricas sobrepostas. A pessoa não precisa apenas de banda larga fixa, precisa de soluções também móveis e nós precisamos de perceber que é dada qualidade à pessoa, para a pessoa poder empreender. E eu creio que quando nós falamos do propósito de todo esse sistema nacional é dar poder às pessoas e as pessoas poderem ser também capazes de realizarem o seu potencial. Agora, isto também vai criar novas exigências para o próprio regulador, que tem que ser mais dinâmico e vai criar, se calhar, novos protagonismos também no setor. E aqui este evento, eu creio que é um exemplo excelente de que ponto, até que ponto nós chegamos e como o setor brasileiro surpreende muito ao nível global, só que o mundo ainda não se deu conta. E eu creio que é possível que este setor, já que foi tão capaz de conectar o Brasil, trabalho em curso, trabalho em progresso, mas com eficácia e sucesso, poderá também dar o salto para fora de fronteiras. Acho que é um tema que podemos picar daqui a pouco. Obrigada, Sandro. Cristiane Sanches, líder do Conselho da Abrinte. Obrigada, Marina. Boa tarde a todos novamente. É um prazer estar aqui com todos vocês. São amigos que eu respeito muito, sempre respeitei. Eu acho que quando a gente entra no tema conectividade significativa, além dos 2 aspectos já trazidos pelo Sandro e pelo Arthur, nós temos que pensar que a conexão da pessoa, ela dá espaço para ela exercer uma cidadania no meio digital. E essa cidadania, ela só é plena, ela só é possível quando existem conteúdos relevantes para aquelas pessoas acessarem, quando aquele acesso fala a língua, digamos assim, daquela pessoa, e quando aquele acesso é viável economicamente. Então, eu acho que depois, ao longo da nossa discussão, daria para dar um pouquinho de enfoque nesses aspectos, um pouco mais humanos, e o quanto os direitos digitais, eles, na verdade, são um extrapolamento da própria pessoa, né? Nós temos hoje um universo individual, a vida particular de cada um, e temos um universo nas redes. Só que nem sempre isso se dá de maneira fluida. E muitas pessoas estão fora desse universo. Quando a gente pensa que uma boa parte da parcela da população brasileira só faz acesso a redes sociais,
e mais nada, principalmente pós-pandemia, nós temos uma exclusão de uma parcela da população que é significativa. Porque o acesso à rede social não significa essa conectividade significativa plena, significativa propriamente, que a gente está tratando. Então, acho que esse painel pode também se debruçar nesse tipo de avaliação mais crítica das exclusões sociais que nós temos e de que maneira a gente pode endereçar esses problemas de falta de habilidade, de falta de entender o porquê que a internet é relevante e a gente continuar a discussão. Tem um aspecto muito importante da última pesquisa de TIC domicílios, do CETIC, que é justamente aquele cliente, aquela pessoa que fala que ela não acessa a internet porque ela não vê necessidade de acessar a internet. E tem uma parcela muito grande, muito significativa, das pessoas que falam isso, e aquilo é verdadeiro, aquilo é fato, porque inclusive foi confirmado também na própria pesquisa do IBGE. Para a gente que conecta, que vive disso, parece até surreal, né? Mas isso é fato, acontece no Brasil e no resto do mundo também. O mundo está falando em 2,6 bilhões de pessoas não conectadas até o momento. Nós temos o privilégio de um mercado brasileiro conectado, mas falta ainda uma cidadania plena. Obrigada, Cristiane. Paula, da Internet Society. Olá, obrigada. Bom, eu estou aqui representando a Internet Society. Globalmente, a Internet Society trabalha nos eixos de defesa da internet e de crescimento e expansão da internet. E é nesse segundo eixo que a gente está aqui falando, nessa mesa, justamente porque, assim como a Cris acabou de falar, a gente trabalha com esse número globalmente de 2,6 bilhões de pessoas que ainda não estão conectadas com a internet. E, através da nossa fundação, da Fundação Internet Society, nós apoiamos a construção e a expansão de redes comunitárias no mundo, principalmente em áreas rurais e locais mais vulneráveis, que ainda não possuem esse acesso. E aqui eu fico muito honrada de estar aqui falando com esse público, porque nós vemos no ecossistema de provedores o papel crucial, né, desses atores nesse cenário de expansão de conectividade, de redes comunitárias, em como chegar a essas pessoas, como chegar a pessoas que querem estar conectadas e ainda não estão. Então, agradeço aqui e estou muito feliz pelo debate. Obrigada, Paula. E quando a gente fala em conectividade significativa, a gente pensa nessa questão lúdica do painel, nas camadas dessa conectividade significativa, que é a conectividade, a acessibilidade. Como a Cris colocou o conteúdo relevante, nós também falamos de segurança e falamos sobre o digital skills. E nós vamos continuar falando sobre isso agora. Marina, você expôs bem aí são as camadas do que tem sido entendido por conectividade significativa. Se a gente olha a trajetória desses indicadores no Brasil, a gente vê que, em termos de infraestrutura, ainda existe um problema de infraestrutura, mas ele é residual e tem sido tornado cada vez menos relevante com iniciativas de política pública e iniciativas do mercado, né? Tanto de provedores de expandirem suas redes para localidades que ainda não possuem, o edital do 5G, que vai levar 4,5G ou 5G para quase 10 mil localidades rurais do Brasil, vai cobrir 100% das estradas, rodovias federais, enfim. A infraestrutura em si vai se tornando um problema cada vez menor. Tanto é que as pesquisas já mostram que a principal razão para acesso à internet não é mais há muito tempo a ausência de infraestrutura. E também na questão da acessibilidade, preço. O preço tem deixado de ser o grande e proeminente motivo pelo qual as pessoas não acessam a internet. Ele era, até pouco tempo atrás, a principal razão pela qual as pessoas não acessavam a internet. Mas hoje ele já ombreia, o custo do acesso à internet já ombreia com a falta de habilidade, a falta de conhecimento para usar a internet. Então, por que você não acessa a internet?
porque eu não sei como acessar a internet. Essa quantidade de pessoas que não acessam a internet por falta de conhecimento já é equivalente à quantidade de pessoas que não acessam porque é muito caro. E em terceiro lugar, mas também relevante, tem uma quantidade de pessoas que não acessam porque não tem interesse, quer dizer, não vem valor naquilo. E claro que à medida que as políticas públicas, os serviços vão demandando, vão fazendo cada vez mais uso do acesso à internet, as pessoas naturalmente vão criando mais interesse. Por exemplo, um fator que fez aumentar drasticamente o interesse pelo acesso à internet, isso documentado pelas pesquisas, foi o auxílio emergencial na época da pandemia. Para que alguém no Brasil tivesse acesso ao auxílio emergencial, tinha que fazer um cadastro por um aplicativo, baixar um aplicativo e acessar. Então, muitas pessoas que nunca tinham acessado a internet passaram a acessar por conta disso. E muitas delas permaneceram acessando porque isso quebrou uma barreira na vida delas. Então, esse foi um tipo de política pública que incentivou as empresas a acessar a internet. E outros serviços também, como serviços de delivery, uma série de outros serviços. Então, eu diria que cada vez mais a gente está caminhando para essas questões que eram residuais e que nunca tiveram uma política pública focada. A política pública sempre foi muito focada em infraestrutura, competição, então preço. E aí você tinha políticas pontuais de letramento digital, inclusão digital, políticas dispersas de segurança na rede, e que agora passam a ser, então, talvez mais relevantes do que foram no passado. Então, entender o que já foi feito para cada um desses assuntos, entender o que precisa ser feito, construir indicadores e executar políticas para alcançar essas metas. Sobre o gap de infraestrutura e os modelos alternativos, né, que o Arthur trouxe. E eu vou pedir para o Sandro falar sobre a experiência internacional e o dever do regulador de inovar. Muito obrigado. Eu creio que estes temas fornecem uma base para mostrar como um regulador também precisa de quebrar tabus. Quando eu cheguei à regulação e fui conselheiro da ANACOM, algo que vinha de trás era toda a definição clássica de serviço universal. Isso significava que, em Portugal, os operadores mais potentes contribuíam para um fundo e esse fundo ia sustentar ainda serviços que vinham de trás, como cabines telefónicas, como se alguém precisasse, teria um telefone fixo em casa. Também haveria o serviço de informações de quem eram os assinantes. Mas tudo mudou. Hoje, as pessoas não querem dar o nome e ser conhecidas e aparecer na lista telefónica, que já não há em papel sequer. Ou a voz não interessa tanto como os dados. A voz é um caso especial dos dados. Portanto, sendo eu um economista e tendo também uma vida enquanto professor, lembro-me daquilo que foi a introdução da ideia de inovação na teoria económica. E ela é vista como destruição criativa. Nós, no regulador, em Portugal, tivemos que destruir, tivemos que desmantelar toda esta artilharia comunicacional que vinha numa era industrial, que era linear, e tivemos que abrir espaço para novas interpretações das necessidades dos cidadãos. E algo que foi possível fazer em parceria com o poder público, com o governo, com a política pública, foi lançar uma tarifa social da internet que permita a qualquer pessoa que tenha necessidade, e portanto não é qualquer pessoa, são aquelas que nós conseguimos definir como especialmente carentes, por menos de R$30, a moeda brasileira, ter acesso a 15 gigabits por mês, seja lá qual for a via fixa ou móvel. Então,
isto foi lançado, muito pouca gente procurou, isso que significa também que pode haver ou um mercado a funcionar, ou, se calhar, as necessidades das pessoas hoje são mais elevadas. E eu creio que quando temos o conceito de conectividade significativa, nós somos interpelados sobre o que é que isto quer dizer. O que é isso de conectividade substantiva, efetiva? E aí nós não podemos estar naquela lógica antiga também. Temos que caminhar para a era informacional. E aqui, eu creio que há uns anos atrás, num artigo académico que eu escrevi, que era sobre inclusão nesta nova era, o que eu disse foi algo que nós vemos às vezes ressonância também aqui nos nossos debates, que é, numa primeira análise, nós temos o mero acesso, existe rede ou não, existe o terminal ou não, a pessoa consegue e pode. E isso é muito físico, se repararmos. Mas depois entramos para outro nível. E esse nível é, em português de Portugal, as aptidões, não é? Como vocês dizem, as habilidades. A pessoa consegue um mínimo de interação com a tecnologia para fazer o que quer, sim ou não. Portanto, temos o acesso, depois temos essa aptidão básica, mas ainda há outra camada, que é a camada das competências complexas. Porque é preciso fazer algo de realmente significativo com todo este potencial tecnológico. E esse fazer o quê tem que ser produtivo, criativo, não pode apenas ser passivo, consumista. Temos que ultrapassar esta lógica e chegar a outras com todas as pessoas, e por isso também, durante o meu mandato, insisti muito. Estes mandatos nas nossas vidas acontecem uma vez, não é? É efêmero tudo isto. E o que eu insisti foi, é necessário abrir o regulador para consultas públicas também significativas. Queremos mais participação. Não podem ser sempre os mesmos grandes operadores com grandes equipas a contribuir e moldar o retorno que há da sociedade civil para as propostas da regulação. É necessário ativar a cidadania e garantir maior diversidade de insumos para o nosso progresso, para que ele seja capaz de atender a mais pessoas e aí tenha um propósito também significativo. Obrigada, Sandro. Considerando isso que ele falou, dessa relevância desse conteúdo e o gap das habilidades digitais, Paula. Como eu disse antes, a gente trabalha muito com a questão de skills, né, de digital skills, por parte da Fundação. E eu gostaria também de trazer essa questão de participação na construção de políticas públicas, né, que a gente pode aqui no Brasil colocar também como um grande exemplo, e parabenizo a Anatel, porque no último ano houve um esforço muito grande da sociedade civil, de redes comunitárias, de trabalhar junto com a Anatel para a criação de um grupo de trabalho de redes comunitárias. Isso hoje está em fase, né, de implementação. Então, esse ponto dentro da agência reguladora é algo também pioneiro, né, e a gente, como Internet Society, trabalhou junto com redes comunitárias e com representantes para que isso fosse possível. Estamos aí também trabalhando em relação a projetos de lei do PL, né, dos municípios, de conexão dos municípios, e também com o Fundo de Universalização do Acesso, o FUSH, que também teve grandes avanços no último ano. A gente considera que essas ferramentas de políticas públicas são muito importantes justamente para conseguir ter um acesso significativo, para que mais pessoas consigam acessar a internet. E na parte justamente de letramento, a aproximação da sociedade civil e das pessoas que estão diretamente ligadas à construção das redes comunitárias é importantíssimo a transferência de tecnologia, a transferência de conhecimento, para que seja possível a continuidade e a sustentabilidade desses projetos. Obrigada. Cris, o gap de renda.
Queria até complementar um ponto da Paula. Tem um número que a gente chama aqui no Brasil, que é o chamado analfabetismo funcional. Significa aquela incapacidade total de você acessar a rede e entender o que você está fazendo, né? Hoje esse número está em 22% no Brasil. Ele é muito alto. Ele está acima de outros países, né, do mundo. Se a gente olha as Américas, então pior ainda. Então a gente tem um gap enorme aí de suprir, né, de acabar com esse analfabetismo funcional. Agora, com relação ao gap de renda, é um pouco mais complexo e foge um pouco da alçada da Anatel, infelizmente, porque eu acho que se dependesse só da Anatel para resolver esse problema, a gente estaria muito, muito bem. Nós temos uma carga tributária brasileira que é absolutamente absurda, né? A gente está falando aí de 40,15% em cima do nosso mercado de telecomunicações. Para se ter ideia, o resto do mundo está na casa de 16, 18%. E se a gente olha um país absolutamente desconectado, terrível do ponto de vista de conexão, a Zâmbia, ela tem 33% de carga tributária sobre telecom. Então, é absurdo. Ou seja, nós conseguimos conectar uma série de áreas remotas e afastadas aqui no Brasil com as nossas redes, suportando uma carga tributária desse tamanho. Então, eu acho que o gap de renda, ele passa primeiro, não pela questão da renda em si, mas pela questão da nossa carga tributária bastante elevada. E, além disso, passa também pelas políticas públicas que favorecem a demanda aos serviços. Eu acho que aqui a gente ainda não conseguiu estruturar de forma plena, de forma eficiente, um fundo garantidor. E a gente peca ainda em algumas estratégias e alguns instrumentos de política pública direcionados ao fomento da demanda. E isso é muito importante porque o usuário tem uma carteira que é fina. Então, dependendo da região que a gente está tratando no país, ele não tem condições de comprar um plano que seja capaz de suportar aquela carga tributária. Então, sem esse tipo de postura pública, através de uma política eficiente, que fomente a demanda dessas localidades, dessas pessoas, a gente vai continuar com um gap de renda, impactando essa camada de acessibilidade, né, que a gente chama de affordability, do conceito de conectividade significativa. Então, quando se discute esse assunto no resto do mundo, é diferente do Brasil, por conta da carga tributária. Então, se a gente endereçar isso, talvez todo o resto flua mais fácil. Entendendo um pouco mais sobre o papel da política pública, inclusão e cidadania, Arthur. Bom, Marina, a política pública, de maneira geral, no Brasil, tem valorizado cada vez mais a conectividade. Então, isso é uma simbiose, né, de incentivo à conectividade, percepção da importância disso, o que traz outras consequências, por exemplo, rediscutir de maneira mais sensata a carga tributária. Tá? E as coisas acontecem exatamente assim. Nós tivemos uma pandemia, as pessoas às vezes subestimam o impacto da pandemia na percepção de importância da conectividade, mas a mudança foi enorme, né, porque antes da pandemia, você tinha uma tributação que é a mais alta do mundo sobre telecomunicações, ou a segunda mais alta do mundo. E depois da pandemia, nós tivemos no ano passado a aprovação da reforma da lei do ICMS, a Lei Candir, que diminuiu a alíquota do ICMS, né, de telecomunicações, para a média dos serviços, dos bens gerais, para a alíquota geral dos estados, ou seja, proibiu de discriminar o ICMS de telecomunicações para um valor maior. Alguns estados estão reagindo, subindo a alíquota média, tudo bem, mas sobe para todo mundo, mas aquela discriminação que existia de você cobrar 17% de todo mundo, 25%, 28%, 32% de telecom, essa discriminação não existe mais. Isso se deveu à percepção da importância da conectividade gerada pela pandemia. Da mesma forma, existia uma resistência muito grande de alguns segmentos de política pública a adotar a conectividade no seu dia a dia.
não eram todos, mas alguns tinham uma certa resistência. E houve uma mudança brutal quando o novo governo assumiu, que quando você olha para o organograma dos ministérios, existem pelo menos 8 ou 9 que têm a palavra digital em algum departamento, em alguma secretaria. Então, educação, saúde, vários ministérios para os quais o digital não era uma questão, agora reconhece a importância desse instrumento. Então, isso tudo tende a levar a uma valorização da conectividade e, portanto, da conectividade significativa a partir de agora. Nossa carga tributária é alta, continua muito alta. Agora, aí é um problema que está ficando cada vez menos específico de telecom e mais do Brasil, né? A alíquota de ICMS está alinhada, nós temos os tributos setoriais que são altos, ainda, só para telecom, federais. É alta ainda, agora, mas o problema está, de alguma forma, aos poucos, se diluindo para o país como um todo, e a gente tem que discutir se a gente quer a carga tributária alta mesmo, se a gente quer diminuir. E se diminuir carga, a gente precisa avaliar que tipo de corte de gasto a gente vai fazer, né? Agora, a pandemia foi, reforçando aqui, concluindo a minha intervenção, a pandemia foi foi essa faca de 2 gumes aí para o setor de telecomunicações. E você estava falando mais cedo aqui no painel para a gente sobre essa questão do conteúdo, né, do que você coloca nessa questão para a gente e essa ausência do interesse na conexão. Então, vejamos que, indo novamente à experiência do regulador, tá? O que é que acontecia no caso português? E eu criticava isso antes de entrar naquela instituição, que era, eu via sempre, neste caso, o regulador com poder público, legítimo, a dar o seu melhor para estabelecer a conectividade, para alavancar o investimento do setor. Tudo bem, pronto, mais conectividade, partindo do pressuposto que mais conectividade é melhor. Porquê? Porque a conversa, aceite pelos bem-pensantes, era que estávamos a entrar na sociedade de informação. Mais é melhor, mais informação é melhor. Mas isso significa esquecer a capacidade de absorver a informação. Quando o regulador se esforça para levar conectividade, sim, tudo bem, mas nós precisamos de mais sofisticação, porque podemos estar a expor a população a mais ignorância e a entrar não na era da informação, mas na era da desinformação. O que significa que é necessário complementar o esforço de levar conectividade com o esforço de trazer literacia. E essas aptidões críticas, complexas, vão ser necessárias para as pessoas se puxarem a si mesmas, se erguerem nesta digitalidade em que já estamos. Portanto, acho que o regulador precisa de desenvolver melhor escuta, ter uma noção mais crítica do que é o seu principal propósito, que é contribuir para a emancipação, não é? Para que estas capacidades se desenvolvam. Por isso, é necessário projetos que façam que o regulador esteja mais perto da população, e isso do lado da demanda, mas do lado da oferta, ou seja, da indústria, isso também implica que o regulador pode estar aí para que surjam bons equilíbrios no mercado, mas também que surjam novos entrantes, novos nichos, e o regulador precisa de ser responsivo, como diz a Anatel, não é? Como a filosofia regulatória, mas eu acrescentaria também tem de ser anticipativo e fazer com que haja espaço
para novos usuários, novos produtores, novos nichos que não conseguimos prever. Mas antecipar significa criar um ambiente em que a novidade surja, as boas surpresas surjam. Exemplos em Portugal têm sido o esforço que a Anacom fez por criar bolhas regulatórias, não é? Do inglês Regulatory Sandboxes. Aí nós temos uma manobra muito interessante do regulador com a Marinha Portuguesa, em que eles têm um espaço para testes, e há outras marinhas internacionais que querem vir, só que a informação está toda a vir a Portugal. Os vossos vizinhos de cima, os norte-americanos, já estão com inveja de ter um espaço como nós temos no sul do país, que é um espaço que tem muita terra, tem muita água, permite vários tipos de drones. E quando eles vêm testar connosco, as nossas empresas estão ali, os nossos pesquisadores também estão ali, então é uma nova centralidade, porque é necessário reclamar futuro para a nossa base industrial. As empresas que aqui estão, de componentes, de tecnologias, essas empresas, quando poderá um dia haver movimento de pequenos prestadores para fora do Brasil, essa competência, essa capacidade está cá, ela pode ter espaço para fora. Algo pioneiro que o Artur esteve envolvido como protagonista é os primeiros contactos desta indústria com os países de língua portuguesa. É pioneiro, é inovador, é um rasgo que a Anatel corporiza, e nós precisamos de perceber que quando vão os prestadores brasileiros, por exemplo, para outros mercados, eles levam a sua base de fornecedores. Isso dá mais força ao país como um todo, e o mundo precisa muito do Brasil. A Paula pode falar um pouco mais para nós sobre essa questão, Paula, dos direitos digitais. Na Internet Society, a gente tem trabalhado muito com a defesa da internet, né? Então, a gente entende a internet como essa ferramenta globalmente conectada e segura. E quando a gente fala de uma internet globalmente conectada, a gente fala de uma internet. Então, hoje a gente tem trabalhado bastante na defesa, né, contra propostas de lei aí, mundiais que têm falado sobre possibilidades que a internet não seja mais como a gente conhece hoje. Então, por exemplo, uma internet só no Brasil, que a gente talvez tenha restritas possibilidades, e isso impactando todo o ecossistema. Então, a gente entende hoje essa importância da discussão intersetorial. A semana passada eu estava falando para a Cris que eu estava no LACNIC, que é um encontro regional, né, que tem também os ISPs, os IECs, os NOGs, e essa contribuição do setor, né, para falar sobre as possibilidades, sobre os entraves, barreiras de acesso, é muito importante, e principalmente a gente enxerga a relevância extrema que tem cada vez mais o setor técnico, o setor de infraestrutura, conversar e falar sobre políticas públicas e alavancar, né, as possibilidades de acesso à infraestrutura, justamente para a gente conseguir entender todos os lados que estão sendo discutidos e continuar com essa internet globalmente conectada aí que a gente tanto defende. A conectividade significativa é mesmo um tema instigador, Cris. Sobre segurança de rede e privacidade. A gente tem uma mania muito clássica aqui no Brasil, né, de um fenômeno que a gente chama no mundo inteiro de um mix de share, que é compartilhar, com parenting, que é o relacionamento dos familiares, das pessoas nas suas residências, pais, mães, filhos, avós. Esse fenômeno, né, que é chamado de sharing, desculpa a neologismo, mas é isso mesmo, esse é o nome da palavrinha, ele inclui para dentro da internet crianças e idosos. E aonde é que está o risco disso tudo? Existe uma beleza, obviamente, por trás, mas existe um risco também.
Hoje nós temos aí uma população idosa que acessa a internet no Brasil na casa de 67%. Ainda está abaixo da média dos países da OCDE, mas o Brasil melhorou muito, né, nos últimos anos. O problema é que essa população idosa, ela não entende muito aquela necessidade e ela não tem ainda habilidade digital para se colocar nas redes. E isso impacta no quê? Principalmente segurança e privacidade. Isso é pensando na população idosa. Agora a gente tem lá do outro lado do sharing, em que eu coloco a foto do meu filho na internet. Meu filho tem 11 anos de idade. Ele não tem capacidade de entender o que é um risco da internet e quais são também as suas vantagens e as suas maravilhas. E no Brasil a gente está falando de 94% das crianças que vão de 10 a 14 anos conectadas. É um absurdo esse número, ele está completamente fora do número de outros países como os membros da OCDE. Então, o Brasil tem uma peculiaridade, que é a quantidade de crianças conectadas, sem saber o que fazer, como fazer, e muitas vezes sem ter orientação dos pais, que estão num processo de hiperconexão desse sharing, que é colocar foto, postar, e por aí vai. Então, o que eu vejo é assim, quando a gente pensa em grupos, digamos, mais vulneráveis, como os idosos e as crianças, a gente tem que pensar que existe uma responsabilidade compartilhada ali das famílias, de esclarecer aquilo que é seguro e aquilo que não é seguro, aquilo que envolve privacidade de dados e até quanto você pode se permitir, né, ter essa, entre aspas, privacidade online, e também qual é o seu dever de cuidado, qual é o seu dever de estar agindo responsavelmente dentro das redes, a partir de um uso, do conceito de uso responsável das redes. Então, acho que a grande questão dessa outra camada de segurança, né, online, envolve isso, envolve a gente conseguir compartilhar o que é uma responsabilidade, compartilhar o que é o dever de uso responsável para aquelas pessoas que fazem parte das nossas famílias. Se a gente começa por aí, talvez o risco, né, de falta de privacidade, o risco de uma exacerbação de uma liberdade de expressão online, ou inclusive de um problema de segurança de redes e segurança de dados, tende a melhorar, tende a correr de forma mais tranquila, e a gente vai ter efetivamente uma internet com todos os seus benefícios, que a gente sempre pensou dessa maneira, sempre conectou as pessoas e os clientes com esse propósito. Então, agora agradeço a todos vocês e vamos abrir para perguntas. Levanta, por favor, só para facilitar. Isso, obrigada. Aonde que é? Boa tarde a todos, prazer falar com vocês, me chamo Rogério. Muito me enaltece o termo, né, de conectividade significativa, mas ao mesmo tempo eu compactuo com a Cris com relação ao risco que se tem, né, da qualidade do que se compartilha na internet. Olhando pelo ponto de vista do nosso segmento, que é exatamente ser prestador de serviço ou estrada para isso, não há na percepção de vocês uma necessidade de unificação de conceito, de propositura, que seja internacionalizado, para que a gente evite o risco, levando em consideração principalmente que nós estamos falando que 63% da população, ela se isola
no modelo de conectividade que é através do dispositivo celular. As pessoas perderam, efetivamente, a oportunidade de se relacionar fisicamente para se relacionar virtualmente. E aí, em cima de todo esse contexto, há muitas inverdades sobre isso. Então, qual seria o nosso papel, enquanto provedores regionais, de cooperar com a conectividade significativa, mesmo tendo ausência de políticas sociais, de políticas financeiras, inclusive culturais no nosso Brasil? Obrigado. Fica, Marina, para você direcionar para quem achar melhor. Vou direcionar para a Cris. Obrigada, Rogério. Caprichou, hein, Rogério? Eu acho que a comunicação vai mudando ao longo dos anos. A comunicação online, ela tende a ser muito mais presente hoje na vida das pessoas e isso faz parte da evolução humana. E são ciclos. O que a gente tem que ter noção é essa responsabilidade nas redes. E essa responsabilidade, ela é compartilhada. Compartilhada entre quem? Compartilhada com as pessoas que vivem com você, compartilhada com o Estado regulador, com o Estado que formula as políticas públicas, compartilhada com as empresas que fornecem os serviços, ou seja, todo um ecossistema. Mudar o fato dessa conectividade existir online, eu particularmente acho muito difícil. Ela é algo que está aí para ficar. Só que a gente tem que conseguir obter o melhor possível dela. Então, se essa conexão, se essa comunicação online ela é baseada numa desinformação, por exemplo, a gente tem um problema, precisa endereçar. Se ela é baseada em abusos, e falta de privacidade nas redes ou exposição, nas redes, a gente também tem que endereçar. Só que tem que endereçar de forma coletiva. O que não dá é para pensar no que a Paula colocou, todas essas iniciativas legais que fragmentam a rede. Isso não é resolver o problema, pelo contrário, isso é piorar um problema que existe. Então, não sei, se alguém também tem opiniões diferentes, por favor. Você gostaria de complementar, Sandro? Sim, obrigado. Acho que também foi incisiva a pergunta e eu creio que aqui pode entrar a possibilidade do pequeno provedor, que comanda muita confiança junto da sua comunidade de usuários. Essa proximidade é importante. As pessoas ouvem o pequeno provedor que, quando há falhas, atende e corrige. E ao nível da cibersegurança, eu creio que há um papel para os pequenos provedores que estão perto da última pessoa, na última região, no último município, que é garantir que as pessoas começam a perceber o mínimo sobre os riscos e a necessidade de terem bons equipamentos, homologados, evitar uma certa pirataria, etc. Mas deixando perceber que há um risco e a última pessoa, na última milha, também faz parte da nossa proteção comum, que é um bem comum. Então acho que o pequeno provedor pode aí ter algum papel, por pouco que seja, ele vai ser uma alavanca para o bem comum. Obrigada, Sandro. Arthur, quer completar? Eu acho que essa questão que o Rogério levantou é essencial e volta naquilo que a Cris apresentou, quando a gente começa a pensar nas crianças, que são grupos vulneráveis, acessando a internet sem nenhum tipo de supervisão ou coisa dessa natureza, é só se fazer um paralelo. Você largaria seu filho ou sua filha de 10 anos de idade sozinho no centro de São Paulo à noite? Você está largando ele na internet sozinho. Então, o que ele está usando, para onde ele está acessando, isso tem uma função, um papel da família, que é de criar um filho, ou uma filha, e tem também um papel da escola, de você ensinar essa criança a lidar com essas potenciais ameaças, de preferência prevenindo-se, É um problema complexo, você não resolve isso com a lei, com decreto.
né? É uma estrutura operacional grande de formulação e execução de política educacional. Mas é um desafio, acho que ninguém tem resposta para isso. A gente tem mais ou menos os horizontes para onde ir, mas resposta definitiva ninguém tem. Mais alguma pergunta? Boa tarde a todos. Meu nome é Ítalo Guerreiro. Essa questão de conectividade significativa, eu entendo como uma conectividade de maior qualidade, não seja não só no acesso, mas nos instrumentos que se acessa, enfim, a qualidade daquilo que se acessa. Os números revelam, tá certo? O debate tem sido feito ontem e hoje aqui, o Brasil, de fato, tem um destaque no acesso à internet. Mas também a ausência de acesso à internet e de uma internet de qualidade também revela uma desigualdade social gritante no país. Então, para encaminhar a pergunta, qual é assim, a ideia de, primeiro, de se chegar a essa conectividade mais qualificada? Seria o que? Através de parcerias públicas e privadas, onde haveria um envolvimento tanto dos entes governamentais como também do setor privado? Seria isso? Posso direcionar? O microfone aqui, por favor, que aí a gente já responde as duas. Está vindo ali. Boa tarde a todos, meu nome é Natália Fodet, eu trabalhava até poucos meses atrás para a organização que começou a advocacy, né, desse conceito de conectividade significativa em âmbito internacional. Queria só fazer 2 comentários rápidos, um é relacionado à infraestrutura, que eu concordo que a gente está em vantagem em relação à maioria dos países, mas ainda falta, né, infraestrutura, principalmente para as áreas menos abastadas, áreas rurais e remotas, embora a gente esteja aqui com os grandes heróis que ajudaram essa capilarização, a gente sabe que ainda tem essa demanda, né? Além da habilidade digital, que também é muito importante. E só um comentário sobre o seu comentário, eu acho que os pequenos provedores têm um grande papel, sim, em função de toda essa atuação ao longo dos anos em localidades que outros não estão. A gente tinha que fazer, tipo, eu vou usar uma expressão aqui que acabou de passar na minha cabeça, que eu nunca usei em lugar nenhum. Então, enfim, que é tipo um projeto Rondon, que era antigamente, né, de educação e levar os estudantes, mas focado em habilidades digitais. A gente precisa de um projeto Rondon, entre aspas, porque eu não achei nenhuma expressão melhor, e vocês poderiam ser grandes atores chaves nisso. Então, deixo aqui uma ideia para a discussão. Obrigada pela pergunta. Paula, você pode responder a pergunta dele para nós, direcionar para você. Eu acho que eu voltaria a falar justamente sobre essa necessidade de trabalhar para a internet global. E na Internet Society a gente trabalha muito com o conceito de internet segura, e a gente a gente defende uma ferramenta muito importante. Não é a resposta para tudo, mas a gente trabalha muito com a questão da criptografia e como a criptografia mantém nossas crianças seguras, mantém todos que se conectam à internet seguros. E a gente promove anualmente o Dia Internacional da Criptografia e promove diversos eventos na nossa comunidade. E muitos deles, para nossa surpresa e felicidade, são voltados para crianças, envolvendo escolas, envolvendo bibliotecas. E eu acho que esse tipo de literacy, né, de alfabetismo na segurança da internet, começando desde cedo, é uma das respostas.
A Natália deu aqui essa ideia também de parceria público-privada, utilizando a capilaridade dos pequenos provedores. Então, acho que não é uma resposta, não é uma iniciativa, né? São diversas ideias aí que, transformadas em políticas públicas, em vontade política, a gente conseguiria deslanchar. Sobre o que a Natália falou, que a gente tinha conversado sobre esse painel, né, Cris? O que nós, como provedores regionais, conseguimos entregar de conectividade, essa capilaridade que a gente consegue, principalmente da conectividade no campo, porque a gente sabe que os provedores regionais possibilitam esse acesso. E quando a gente falou aqui hoje nesse painel tão rico de possibilidades, né? A gente está falando sobre conteúdo, sobre segurança, sobre infraestrutura, sobre o perfil, né, do usuário, essa habilidade digital. E, como eu falei no começo do painel, define muito bem o propósito de um provedor. Tudo com muita complexidade, com muitos dependes, né, cabendo muita coisa, como o Arthur falou da segurança, respondendo a pergunta do Rogério. Eu tenho uma filha de 3 anos que não controlo, Arthur, o conteúdo que ela consome. Acho que eu solto ela de vez em quando nas praças de São Paulo à noite. E é por aí, gente. A gente tem esse desafio quando a gente pensa nessa conectividade significativa como um propósito para o provedor, um assunto complexo que cabe muitas possibilidades de discussão, de conversa, de debates. E obrigada, Natália, pela provocação, né? Eu acho super interessante abrir novas reflexões. Obrigada. Obrigada. Eu aproveito esse momento só de finalização nosso para fazer uma outra homenagem. Aproveitar aqui na plateia, aqui no palco, o nosso conselheiro Arthur Coimbra. E nós fizemos algumas homenagens, né, poucas homenagens ao longo desses dias. E o Arthur é uma pessoa escolhida com muito carinho de toda a equipe da Brint. E uma coisa que eu disse para ele há um pouco tempo atrás, né, num evento da Anatel, que o Arthur tem uma energia de representação, de comunicação, de propósito, que é justamente o que esse painel trata, né? Que caminha com ele em todo canto que ele chega, conversa e se relaciona. E isso é algo muito particular, muito único, no sentido de ser um conselheiro da agência e manter esse perfil e esse papel que você sempre teve, essa sua característica nata, né, desde o início da sua carreira. Então, eu acho que, se a gente está nesse momento, né, acreditando em propósitos, acreditando em conectividade significativa, a gente tem, sim, uma homenagem muito importante para fazer agora. E eu quero uma salva de palmas, por favor, para o Arthur Coimbra.